Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de artes. Tia Cris, cadê seu avental? Então, como a gente vai conversar hoje na aula de artes um pouquinho, e a gente não vai fazer tarefa com lápis de cor, então eu tô usando assim, a nossa aula de artes vai ser bem rapidinho. Já quero adiantar para vocês que no livro, com a tia Cris e com a tia Luciana, a gente só vai trabalhar o capítulo 13 e 14. E aí a professora Cleide, de música, vai finalizar o livro de artes com vocês, porque são assuntos pertinentes à aula de artes e ela vai aproveitar. Tia Cris, então, não vai ter mais aula de artes com você depois do capítulo 14? No livro, não. E aí eu vou passar as atividades, que são bem legais, que eu e a tia Luciana a gente está planejando para vocês, que são atividades do Natal, são atividades que vão valer ponto, tá? Hoje não tem atividade valendo ponto, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 13, que é bem interessante, tá? É bem rapidinho, hoje a gente também tem aula ao vivo e vamos prestar atenção porque a gente vai falar do circo, página 75. Vamos lá? Vamos lá, ó. Quem aqui já foi no circo, hein? Então, eu lembro que quando eu era pequena eu fui no circo umas 2 ou 3 vezes. Era bem diferente, tudo era grandão. E aí uma vez eu fui com a escola e com os meus alunos. E aí eu achei tudo tão pequenininho, mas é porque eu acho que eu era pequenininha, né? Então eu via tudo grandão. Mas foi muito legal. Quando eu fui depois adulta, né, como professora no circo, e eu fui com os meus alunos, eu achei o circo tão pequeno, tão pequeno. Mas é porque quando eu era pequena eu via tudo grande, era muito bonito, era tudo muito colorido. Quem já foi sabe do que eu tô falando. E quem não foi, quem sabe um dia vai e vai gostar muito. Então a gente tem aí a imagem do círculo. O círculo faz parte da arte, porque tem vários artistas, tá? Antigamente, o circo, ele tinha animais. Leão, urso, cachorro, e outros animais, camelo também, tô lembrando de quando eu fui, sabe? E onça não, tigre, né? E só que o que acontecia? Muitas vezes, muitos desses animais, por não estar no ambiente deles, sofriam maus tratos, né? Apanhavam, então ficava numa jaula muito pequena. Você imagina? A gente ficou na quarentena dentro da nossa casa, que é grande, já ficou sofrendo, né? Sem poder ir na rua, sem poder passear, sem ver os amigos. Você imagina um animalzinho que está acostumado a viver na natureza, num lugar enorme, né? E ver esse animalzinho de repente preso numa jaula. A mesma coisa que você ficar trancado dentro do seu banheiro, mais ou menos assim, entendeu? Porque o banheiro é a parte menorzinha da casa, né? Imagina você trancado no banheiro, só com jaula vendo as pessoas passarem. Então era mais ou menos assim. Então hoje em dia não pode mais, tá, ter animais em circo. E aí a gente vai seguir. Esse circo aí é um circo instalado em Brasília, Distrito Federal. O circo, ele é itinerante. O que é isso, gente? Itinerante é quando ele vai para outros lugares. Então o circo geralmente ele fica num determinado bairro, depois ele vai para outro bairro, de repente ele vai para outra cidade, outro estado, junto com toda a equipe que trabalha no circo, né? Os palhaços, os malabaristas, os trapezistas, né? O mágico, a bailarina, né? Porque hoje o circo ele é mais artístico, né? Tem o Circo de Soleil, que é maravilhoso, é lindo, eu já vi, teve até uma apresentação na quarentena, teve uma live do Circo de Soleil, que é lindo, que é muito mais artístico, né? É tipo um balé, é bem interessante, não tem animais, tá? Então vamos lá. Página 76, vamos acompanhar a leitura rapidinho. Os circos são verdadeiros espaços cênicos, itinerantes, ou seja, vai de um lugar para o outro. Mas nem sempre foi assim. O modelo de circo que temos atualmente surgiu em Londres, na Inglaterra, no final do século XVIII. Ele foi criado por Philip Astley, né, que no começo explorava as apresentações sobre cavalos. Nesse período, o circo era um espaço integrado à cidade. Somente no século XIX ele se tornaria um espetáculo itinerante, ou seja, que sai de um lugar para o outro. Gente, preste atenção, porque pode ter provavelmente trabalho de artes. E aí, eu vou utilizar nesse trabalho de artes não só o que está escrito no livro, mas a minha aula, a minha fala. Então, se você presta atenção, você não precisa nem estudar. Na verdade, você já está estudando. Quando você presta atenção na fala da tia Cris, na hora de fazer o trabalho, você... a tia Cris falou isso. Vou marcar a resposta correta, que eu já sei. Então, é mais ou menos por aí, tá? Então, preste atenção. Nesse período, o circo era um espaço integrado à cidade, e somente no século XIX ele se tornaria um espaço itinerante, deslocando-se entre cidades e países.
Nessa época já tinham sido incorporados ao espetáculo outros tipos de apresentação, como malabarismo, equilibrismo, ilusionismo e os palhaços, tá? E aí a gente tem um desenho aí de um circo, né? As crianças olhando, tem o picadeiro que a gente fala o nome disso aqui, onde tem o palhaço, tem um apresentador. Geralmente o dono do circo era o apresentador, né? Ele que chamava os espetáculos, né? Agora os malabaristas, agora os trapezistas, agora os palhaços, tá? Vamos lá. Proibição do uso de animais em circos. Eu acabei de falar, mas a gente vai ler aqui no livro. No Brasil, até pouco tempo atrás, era comum espetáculos circenses. Espetáculos circenses são o quê? Espetáculos de circo. Com a participação de animais como leões, tigres, elefantes, cavalos, macacos e cachorros. Por causa de maus tratos sofridos por muitos desses animais, existem atualmente leis municipais, estaduais e federais que proíbem o uso de animais em apresentações de circo, né? E o que podemos fazer para impedir que os animais sejam maltratados, né? Ou seja, se a gente não vai ver o animal, não vai ter animal, né? Então, se a gente sabe que aquele circo tem animal e que ele pode estar sendo maltratado, eu não vou nem querer ir naquele circo para ver o bichinho lá fazer as coisas que o domador pede, porque eu sei que provavelmente aquele bichinho apanhou, sofreu, tá numa jaula pequenininha preso e isso é muito triste para ele, tá? Na página 78 tem uma atividade que infelizmente a gente não vai poder fazer esse ano, né? Que estava pedindo para fazer como se fosse uma maquete, tá? De um picadeiro do circo, tá? Picadeiro é o local onde acontecem as apresentações circenses, as apresentações do circo. E aí tem a sugestão, né? Para construir é necessário coletar materiais, com os colegas em grupo, coletem materiais recicláveis, tampinhas, garrafas, palitos, pratos para poder fazer. Essa atividade, infelizmente, a gente não vai fazer. Mas a gente conversou um pouquinho sobre o circo de antigamente e de hoje. Guarda isso aí, ó, na memória para quando tiver um trabalho, tá bom? E lembrando que a tia Cris vai dar essa aula do capítulo 13, a aula do capítulo 14 e as próximas aulas de arte serão práticas. Então a gente vai aprender a fazer mais coisas. Aí eu vou estar com o meu avental, né? E aí a gente vai aprender a fazer algumas atividades, algumas técnicas que vão valer ponto e que além de valer ponto, vai valer também para enfeitar a sua casa. Verdade. Já pro Natal, tia Cris, meu Deus, a gente tá ainda em outubro, agora o ano voa. E aí a gente vai fazer essas atividades valendo ponto também, tá bom? Então um beijo grande e até a próxima aula.